Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Cálculo 1. Nessa aula, nós falaremos um pouquinho sobre desigualdades e intervalos. Na primeira aula, nós falamos sobre conjuntos e especialmente sobre o conjunto dos números reais. Hoje nós veremos como comparar números reais, ou seja, que número é menor, que número é maior. Para isso, nós usaremos o axioma de ordem. Um axioma é uma verdade inquestionável, universalmente válida, muitas vezes utilizada como princípio na construção de uma teoria ou como base para uma argumentação. Por isso, um axioma nunca vem acompanhado de uma demonstração, como é o caso de um teorema. Estas e outras definições, axioma, teorema, e uma lista com vários símbolos que serão utilizados durante todo o curso está disponível na página do curso. Então, o axioma de ordem nos diz que no conjunto dos números reais existe um subconjunto denominado de números positivos, tal que, se A pertence aos reais, uma das três afirmações vai ocorrer. Ou A é zero, ou A é positivo, ou menos A é positivo. Veja que no axioma de ordem nós estamos utilizando apenas números positivos, mas aqui no terceiro item, menos A é positivo, quer dizer então que o A é negativo, porque se o A é negativo, menos A será positivo. O segundo item nos diz que a soma de dois números positivos é positiva. E o terceiro, o produto de dois números positivos é positivo. Nós definimos, então, a partir do axioma de ordem, um número negativo. Um número real A é negativo, se e somente se, o menos A é positivo. Por exemplo, o número menos 3 é um número negativo, porque o número menos 3, ou seja, 3, é positivo. Nós definiremos, então, os símbolos menor que e maior que da seguinte forma. A é menor que B, isto é equivalente a dizer que B menos A é positivo, ou seja, B menos A é maior que zero. A maior que B é equivalente a dizer que A menos B é positivo. Uma dica para não confundir qual é o símbolo de menor e qual o símbolo de maior é fazer um traço embaixo de cada um deles. O que se assemelhar ao 4 é o menor e o que se assemelhar ao 7 é o maior. No exemplo que eu citei, nós temos que o menos 3 menor que zero é equivalente a menos 3 ser maior que zero. A gente pode observar isso aqui na definição, tomando menos 3 menor que zero é equivalente a zero menos 3, que é o 3, ser maior que zero. Nós temos ainda os símbolos menor ou igual que e maior ou igual que são definidos por A menor ou igual a B é equivalente a dizer que A é menor que B, e aí nós temos aqui a definição anterior, ou A igual a B. A é maior ou igual a B, isso é equivalente a dizer que A é maior que B, ou A é igual a B. Expressões envolvendo os símbolos que nós acabamos de definir são então chamadas de desigualdades. As desigualdades A menor que B e A maior que B são chamadas de desigualdades estritas, e as desigualdades A menor igual a B e A maior igual a B são desigualdades não estritas. Nós vamos ver então algumas propriedades. Para isso, nós tomamos A, B, C e D números reais. A primeira propriedade nos diz que se A é maior que B e B é maior que C, então A é maior que C. Por exemplo, se nós tomarmos o 5 é maior que 4 e o 4 é maior que 2, então nós temos que o 5 é maior que 2. A segunda propriedade
nos diz que se A é maior que B e C é um número positivo, então AC é maior que BC. Ou seja, dado uma desigualdade A maior que B, se nós multiplicarmos ambos os lados da desigualdade por um número positivo, essa desigualdade se mantém. Por exemplo, nós temos que o 7 é maior que 3 e o 2 é um número positivo. Multiplicando, então, ambos os lados dessa desigualdade por 2, nós obtemos que 7 vezes 2 é igual a 14. Isso é maior que 3 vezes 2, que é igual a 6. A terceira propriedade nos diz que se A é maior que B e C é um número negativo, então AC é menor que BC. Então, ao contrário da propriedade 2, se nós temos uma desigualdade e multiplicamos agora por um número negativo ambos os lados da desigualdade, o sinal da desigualdade inverte. Então, nós teremos AC menor que BC. Por exemplo, nós temos que 10 é maior que 4 e o menos 3 é um número negativo. Multiplicando, então, ambos os lados dessa desigualdade por menos 3, nós teremos 10 vezes menos 3, que é igual a menos 30, é menor que 4 vezes menos 3, que é igual a menos 12. A quarta propriedade nos fala de, dado uma desigualdade, se nós somarmos ambos os lados dessa desigualdade por um mesmo número, positivo ou negativo, essa desigualdade se mantém. Por exemplo, nós temos que o 8 é maior que 7, então 8 mais menos 4, que é 4, é maior que 7 mais menos 4, que é 3. A quinta propriedade nos fala que se A é maior que B e C é maior que D, então A mais C é maior que B mais D, ou seja, mantém aqui o sinal. Somando números maiores, nós obtemos a soma ainda um número maior. Por exemplo, nós temos que o 13 é maior que 6 e o 5 é maior que 1. Então, 13 mais 5 é maior que 6 mais 1. 13 mais 5 é 18, 6 mais 1 é 7. O último item das propriedades, nós temos que se A é maior que B, ambos positivos, e C maior que D, ambos positivos, então A vezes C é maior que B vezes D. Por exemplo, 9 é maior que 5, ambos são positivos, e o 4 é maior que 2, também são positivos, então 9 vezes 4, que é 36, é maior que 5 vezes 2, que é 10. Nós podemos representar essas desigualdades geometricamente, observando simplesmente que A menor que B quer dizer que A está à esquerda de B, ou ainda a desigualdade equivalente, que é B maior que A, significa que B está à direita de A. Isso pode ser representado pelo que chamamos de reta real, que é uma retinha horizontal dessa forma. Essa representação da reta real começa escolhendo a origem ou o ponto zero e determinando que à direita do zero estão os números positivos e à esquerda do zero estão os números negativos. Definido que é uma desigualdade, nós usaremos o que nós aprendemos até aqui para definir um intervalo. Então, dados A e B números reais com A menor que B, um intervalo é um subconjunto infinito do conjunto dos reais que tem uma das seguintes formas. Intervalo fechado de A até B é o conjunto do x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menor igual a B. Nós representamos geometricamente pela retinha real o intervalo de A até B, contendo o A e o B. Observe que nós dissemos que o intervalo é um subconjunto infinito do conjunto dos reais,
Por exemplo, se nós tivermos aqui com um intervalo de 0 a 1, nós teremos aqui no meio 0,5, 0,55, 0,555555, ou seja, números infinitos aqui dentro. Por isso, apesar de nós chamarmos este intervalo de um intervalo finito, porque ele vai de A até B, nós sabemos que temos um número infinito de pontos aqui dentro. Um intervalo aberto, AB, que pode tanto ser escrito desta forma como entre parênteses, é o conjunto do x pertencente aos reais, tal que x está entre A e B, não incluindo o A e o B. Por isso, a representação geométrica fica com a bolinha aberta no A e no B. Podemos ainda variar esses intervalos, tendo um intervalo fechado à direita e aberto à esquerda, e a representação geométrica é intervalo aberto no A e fechado aqui no B, representando então o conjunto do x pertencente aos reais, tal que x é maior que A e menor ou igual a B. Podemos ter ainda um intervalo aberto à direita e fechado à esquerda, que é o conjunto do x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a A e x menor que B, e a representação geométrica fica aqui com a bolinha fechada no A e aberta no B. Os intervalos a seguir são chamados, então, de intervalos infinitos. Infinitos porque eles são intervalos não limitados. Por exemplo, nós temos o intervalo aqui de A até mais infinito, ou seja, representando o conjunto do x pertencente aos reais, tal que x é maior que A. O A não está incluído, então a representação geométrica fica aqui com a bolinha aberta no A. Podemos ter o intervalo fechado no A até mais infinito, que é o conjunto do x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a A, e a representação geométrica é aqui com a bolinha fechada no A. Intervalo de menos infinito até B é o conjunto do x pertencente aos reais, tal que x menor que B, então vem lá do menos infinito, vem até o B, e o B não está incluído, portanto a bolinha é aberta no B. Podemos ter ainda de menos infinito até B fechado no B, que é o conjunto do x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a B, e a representação geométrica vem de menos infinito até o B fechado no B. Observe que infinito não é um número, é apenas um símbolo, representando que por maior que nós tomemos um número, sempre teremos alguém maior ou alguém menor, no caso de menos infinito. Por isso, observe que em todos esses intervalos, nós colocamos sempre aberto o infinito, porque não faz sentido colocar fechado, porque quando nós colocamos o intervalo fechado, quer dizer que aquele número faz parte do intervalo. Como infinito não é um número, isso não faria sentido. Como exemplo, nós temos o intervalo de menos 1 até 2, com a representação geométrica desta forma, sendo aberto no menos 1 e aberto no 2. Temos ainda o intervalo fechado no 0 e aberto no 3, com a representação geométrica bolinha fechada no 0 e aberta no 3. Intervalo de menos infinito até 1, vem lá do menos infinito, vai até o 1, fechado no 1, então bolinha fechada no 1. Como terceiro exemplo, nós temos o seguinte: expresse o conjunto do x pertencente aos reais, tal que 2x menos 3 é menor que x mais 1 em notação de intervalo. O que nós vamos fazer é escrever esta desigualdade de uma forma mais simples. Então, nós temos que 2x menos 3 menor que x mais 1, isto é equivalente a dizer que 2x menos x, o que nós estamos fazendo é passando os termos com x
para o lado esquerdo e os termos que não têm x para o lado direito. Lembrando que quando nós mudamos algum termo de lado, ele inverte o sinal. Então, nós ficamos com 2x menos x menor que 1, o menos 3 vai para o lado direito, então ele fica positivo. Nós obtemos 2x menos x menor que 1 mais 3. 2x menos x fica x. 1 mais 3 é 4. Então, nós obtemos que x é menor que 4. Conjunto dos x pertencentes aos reais, tal que x é menor que 4, é então o intervalo que vem de menos infinito até o 4. Portanto, menos infinito até 4 é a representação em notação de intervalo deste conjunto. Como um último exemplo, determine todos os intervalos de números que satisfazem as desigualdades abaixo e represente graficamente. A primeira desigualdade é 3 mais 7x menor que 8x mais 9. De novo, nós vamos escrevê-la de uma forma mais simples. Então, nós temos que 3 mais 7x menor que 8x mais 9, isso é equivalente a, passando todos os termos novamente para a esquerda com x, e os termos sem x à direita, nós ficamos com 7x menos 8x menor que 9 menos 3, lembrando que quando nós invertemos o lado, o termo muda de sinal. 7x menos 8x, isso é menos x, 9 menos 3, isso é 6. Então, nós chegamos que menos x é menor que 6. Mas nós não queremos o menos x, nós queremos saber do x. O que nós fazemos, então? Recorde lá das propriedades que, se nós temos uma desigualdade e nós multiplicamos ambos os lados da desigualdade por um número negativo, esta desigualdade muda de sinal. Bom, se nós multiplicarmos, então, por menos 1 ambos os lados, menos 1 vezes menos x, isso é x. Menos 1 vezes 6, isso é menos 6. Invertendo, então, o sinal da desigualdade, de menor para maior, nós chegamos que x é maior que menos 6. Agora, o conjunto x pertencente aos reais, tal que x maior que menos 6, é o intervalo de menos 6 até mais infinito. A representação geométrica é aqui no menos 6 aberto, no menos 6, então bolinha aberta, até mais infinito. A segunda desigualdade é x mais 5 vezes x menos 3 maior que zero. Observe, então, que nós temos um produto sendo positivo. Um produto de dois números só é positivo se ambos forem positivos ou ambos forem negativos. Portanto, nós temos dois casos para considerar. O primeiro, se x mais 5 é maior que zero e x menos 3 é maior que zero. Observe que x mais 5 maior que zero é equivalente a x maior que menos 5. Passando o 5 para cá, ele muda de sinal. Então, nós temos x maior que menos 5. Da mesma forma, x menos 3 maior que zero é equivalente a x maior que 3. Portanto, nós temos x maior que menos 5 e x maior que 3. Recorde que quando nós falamos e, nós estamos falando em intersecção. Então, a intersecção entre x maior que menos 5 e x maior que 3 vai ser x maior que 3. Portanto, a solução 1 é o intervalo que vai de 3 até mais infinito. No segundo caso, nós temos x mais 5 menor que zero e x menos 3 menor que zero. Observe que x mais 5 menor que zero é equivalente a x menor que menos 5, e x menos 3 menor que zero é equivalente a x menor que 3. Novamente, nós temos x menor que menos 5 e x menor que 3. Intersecção será, então, x menor que menos 5. Portanto, a solução 2 é o intervalo de menos infinito até menos 5. Agora, a solução final será dada pela união. Por quê? Porque nós temos dois casos, sendo os dois positivos ou os dois negativos. Quando nós falamos em ou, nós estamos utilizando a união. Portanto, a solução total é a união das duas soluções. Nós teremos, então,
no intervalo de menos infinito até menos 5, união, intervalo de 3 até mais infinito. A representação geométrica será dada dessa forma, intervalo de menos infinito até menos 5, aberto, então bolinha aberta, união, intervalo de 3, aberto até mais infinito. Bom, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada.